2 Samuel 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que o use de bondade para com ele por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com a bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Feche os teus olhos. Senhor, fala conosco nesta noite, que a Tua palavra possa penetrar os corações, papai, como uma faca, uma espada, uma faca de 2 gumes, para que haja transformação através da Tua palavra, para que haja o mover do Teu Espírito, Pai, em nossas vidas, papai. Nós saímos daqui nesta noite cheios do Teu poder e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto extremamente conhecido. Eu separei uma anotação aqui. Mefibosete era filho de Jonatas, e ele, quando Saul e Jonatas morreram em uma batalha, a sua cuidadora, a sua ama, pegou ele, ainda muito criança, e correu para salvar ele, mas ela derrubou ele. E nessa queda ele quebrou os 2 pés e as 2 pernas, e ele ficou aleijado. E o texto aqui fala que ele foi parar na casa de alguém, na casa de Maquir, em Lo-debar. Eu fiz algumas pesquisas aqui. Lo-debar é uma terra infértil, é como se fosse uma terra amaldiçoada. Não posso afirmar a você que seja uma terra amaldiçoada, mas provavelmente Lo-debar era um deserto, aonde não adiantava plantar. Era uma terra que não produzia, não dava produção, não adiantava plantar em Lo-debar. Então ela se tornou uma terra sem valor. Mas tinha um povo nesse lugar, havia um povo em Lo-debar. E a Bíblia fala que quando o rei Davi sentiu de Deus em procurar alguém da casa de Saul para poder honrar essa pessoa, porque Saul era rei, Jonatas era um amigo da alma, do coração de Davi. Quando Davi tentou achar alguém, ele faz uma pergunta, talvez, junto com os seus servos: será que não existe alguém ainda da família, da linhagem de Saul, que eu possa honrar? E alguém falou assim: olha, eu acho que Ziba conhece alguém. Ele mandou chamar Ziba, e veio Ziba e fala assim: tem sim, tem um filho de Jonatas, o nome dele é Mefibosete, só que ele é aleijado das pernas, e ele está lá em Lo-debar, na casa de Maquir. Irmãos, Deus me dá 2 mensagens poderosas nesse texto, nesse pequeno contexto da casa de Maquir. Quantas vezes você leu na Bíblia o nome de Maquir? Não se fala no nome de Maquir. Eu vejo que a gente lê e a gente prega, quase não dá ênfase a esse homem chamado Maquir. Mas foi uma casa que estava no deserto, sobrevivendo ao deserto. Era uma casa aonde recebeu um menino aleijado, e ali houve cura na vida daquele menino. A palavra de Deus fala que quando Davi encontrou Mefibosete, ele já estava com uma certa idade, já era um homem, e tinha até um filho chamado Mica. Então nós temos que ler a palavra e imaginar
Ele ficou na casa de Maquir. Essa criança foi entregue na casa de Maquir, machucada, quebrada, e eu não encontrei, eu confesso para você que eu não encontrei quanto tempo ele ficou na casa de Maquir, mas ele ficou um bom tempo na casa de Maquir. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, ficou um bom tempo na casa de Maquir. Alguns textos me deram de 10 a 20 anos ele passou na casa de Maquir, e houve cura na vida desse menino que cresceu, passou a sua adolescência num lugar deserto, mas havia uma casa de cuidado naquele lugar de deserto, naquele lugar que não tinha esperança. Havia uma casa e um homem chamado Maquir, que tinha um coração para cuidar de pessoas, aleluia. E certamente, quando chegou criança, ele foi muito bem tratado, ele foi alimentado. Eu anotei aqui que na casa de Maquir havia alimento, na casa de Maquir havia cuidado, na casa de Maquir não havia rejeição, porque ele era aleijado das pernas. E aí o meu coração volta no texto, e o texto diz assim, que Davi chamou Ziba, e Ziba falou: sou eu mesmo, Ziba. Tem alguém da casa de Saul? Você conhece alguém da casa de Saul? Tem sim, tem Mefibosete, mas ele é aleijado das pernas. Irmão, tem pessoas que só veem o defeito, não é? Você já pensou? Você nunca pensou que tem pessoas que parecem que só veem o defeito. Ah, tem alguém que pode me ajudar aqui com isso aqui? Ah, tem, mas ele é desse jeito. Tem, mas ele é. Poxa, ele tem esse defeito. Olha, tem tantos defeitos. E às vezes dentro da igreja, não é, irmão? Dentro da igreja acontece isso. A gente está ali dentro da igreja, está ali no reinado, está na frente do rei, e alguém pede uma informação de alguém e a gente fala assim: ah, ele é aleijado. Eu conheço, já vi ele sim, mas ele é aleijado. Ele é aleijado. Talvez Ziba estivesse dizendo assim: esse cara não tem jeito. Rei, eu conheço sim, mas ele é aleijado das pernas. O que ele fazer aqui? Mas Maquir não olhou para as pernas, não olhou para o defeito de Mefibosete. Maquir simplesmente abriu a porta da sua casa e recebeu Mefibosete com os seus defeitos, deu alimento para Mefibosete, porque Mefibosete cresceu na casa de Maquir, sendo alimentado em meio a um deserto, em meio a uma Lodebar. Ele foi alimentado, ele cresceu. Talvez ele tinha um trabalho lá naquele lugar, ele teve uma esposa lá naquele lugar, mesmo com os defeitos. Maquir não olhou para os defeitos, Maquir não olhou que ele era aleijado, mas olhou para uma pessoa que pode crescer, pode conquistar uma família, porque Deus tinha um propósito na vida de Mefibosete, e Deus usou a vida de Maquir, usou a casa de Maquir, para que aquele lugar fosse um lugar de refúgio. Aleluia, aleluia. Em meio a um deserto, ele cresceu, constituiu família, teve filho, até que o rei falou: agora venha para a mesa, venha para a mesa, venha para a mesa, que a mesa é o teu lugar. O rei chama ele e fala assim: eu vou restituir a você todas as terras que eram do seu avô Saul, eu vou restituir a você tudo aquilo que era dos teus antepassados. E sabe o que Mefibosete fala?
Rei, olha para mim, Senhor, eu sou como um cão morto. Talvez Ziba dissesse assim: é verdade, mas mais uma vez, Deus, usando a vida de Davi, Ele não se importou com o defeito de Mefibosete. Ele falou: você vai herdar tudo que era, todas as terras, todas as criações que eram do seu avô. E tem mais ainda, você vai comer na mesa do rei. Ele se julgava como um cão morto, porque talvez algumas pessoas olhavam para ele e falavam isso. Mas graças a Deus que havia um homem chamado Maquir, que abriu a porta da sua casa, acolheu e talvez chamava ele do quê? De filho. Talvez Maquir chamava ele de filho. Aleijado. O aleijado não tinha valor nenhum. Lodebar era uma terra árida. Mandavam para Lodebar as pessoas que não tinham valor nenhum para o homem. Talvez você ainda não alcançou a posição que você queria no seu trabalho, na sua família, ou talvez até dentro da igreja que você congrega. Mas certamente um homem que não é tão conhecido, um homem que não é tão bem falado, um homem que foi até desprezado lá no passado, foi à cruz do Calvário, morreu e derramou o sangue dele para nos acolher como a casa de Maquir. Aleluia! Jesus nos acolhe, Jesus nos chama de filhos. Em meio a um mundo chamado Lodebar, porque o mundo é como Lodebar. O mundo é como Lodebar, meu irmão. As pessoas lá fora, se você não tem uma posição, você não presta, você tem um defeito, você é aleijado para aquele que olha somente para aquilo que você tem. O mundo é Lodebar, igreja. As pessoas valorizam aquele que tem um carro 0 km, uma conta bancária top. Os amigos só valorizam enquanto você está pagando algo para eles, enquanto é festa, é churrasco, é bebedeira. É Lodebar o mundo, igreja. Mas no mundo tem uma casa e um homem como havia em Lodebar. Um homem e uma casa, Jesus nos acolhendo e nos curando e nos dando alimento e nos dando provisão, cuidando das nossas vidas. Irmão, a igreja é a casa de Maquir. Eu e você, nós precisamos ser como Maquir, recepcionar as pessoas, receber as pessoas. Está em casa, pastor, eu tenho que levá-la para casa. Não, querido, na tua casa espiritual, que é o teu coração. Tem pessoas que são rejeitadas em Lodebar. Tem pessoas que são rejeitadas aí fora, e elas precisam de uma palavra, elas precisam de uma expressão de carinho, elas precisam de um olhar de carinho, de um abraço. Você está me entendendo nessa noite? As pessoas talvez não estejam aleijadas das suas pernas e dos seus braços, mas as pessoas andam aleijadas do seu espírito. Elas andam aleijadas na sua alma, porque elas não conseguem prosperar, elas não conseguem caminhar, elas conquistam dinheiro, elas conquistam coisas, mas a sua alma está tão ferida, está tão cansada, está tão surrada, que elas têm o mesmo defeito de Mefibosete. E a igreja precisa ser a casa de Maquir, porque você foi acolhido na igreja.
Você precisa receber a provisão da igreja, você precisa receber o alimento através da igreja. É Jesus quem dá, mas você busca na igreja porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você vem para a igreja, quando você é suprido na igreja, quando você é curado na igreja, você tem que colocar no teu coração a disposição para ser um maquir, para cuidar de pessoas, para alimentar pessoas, para trazer a provisão para as pessoas. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de dar uma casa, eu não estou falando de você ofertar algo, mas a sua palavra, o seu abraço. Importe-se com pessoas, importe-se com pessoas, se importe com as pessoas. Sabe o que, irmão, sabe o que nós temos percebido depois da pandemia? Que as pessoas não se importam umas com as outras. As pessoas perderam o senso de importância que o próximo tem. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como a quem? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho que amar você, você tem que amar as pessoas como você tivesse o amor que você tem por sua vida. E é para isso que Deus te trouxe a uma igreja, para que você receba a cura, para que você sinta que você está na casa de Maquir. E Maquir aponta para Jesus. Maquir tem um paralelo com Jesus, que Jesus te recepcionou na igreja, Jesus te recepcionou no seu corpo, na sua membresia, para trazer cura para a sua vida, irmão, para trazer cura, para trazer provisão na sua vida, a provisão espiritual, irmão. Porque as coisas precisam acontecer, e olha aqui, pastor, as coisas precisam acontecer antes no mundo espiritual, para depois acontecer no nosso dia a dia. Você está entendendo? Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. O que ele quer dizer com isso? Que o homem que é natural, ele diz assim, mas isso não precisa ir na igreja, imagine que eu vou chorar na hora do louvor, queridos, na hora da palavra, na hora do louvor. Homem não chora, homem urra na presença de Deus, homem urra na presença de Deus, porque faz parte do tratamento. Você abrir o seu coração, querido, na presença de Deus, para receber cura. Eu vou pela média do que eu estudei sobre o tempo que Mefibosete ficou lá na casa de Maquir, entre 10 e 20 anos, 15 anos. 15 anos para ser curado. 15 anos sendo educado por Maquir, direcionado, liderado, pastoreado. 15 anos. Depois de 15 anos, Deus fala assim: agora chegou a hora de ir para a mesa do rei. Irmão, vou falar o que Deus tocou no meu coração, mas eu sei que aqui não acontece isso. Tem crente que ora uma semana e se a bênção não chega, ele desiste de Deus. Não é verdade? 15 anos em Lodebar, vendo o milagre de Deus na mesa que ele estava sentado, provando do mover de Deus na casa em que ele estava assentado, porque era uma terra que não dava fruto, era um deserto árido.
Era um deserto árido. E o que eles comiam? Deus vai prover, mesmo que tenha crise, mesmo que tenha greve, mesmo que não mude o governo, mesmo que o governo não seja o que você quer, mesmo que não seja do jeito que nós pensamos, Deus vai prover as nossas mesas. A morte de Cristo não foi em vão. Irmão, se você diz que não precisa da ceia, que não precisa de estar na igreja, não precisa da comunhão, você está dizendo que a morte de Cristo foi em vão. Porque é na casa de Maquir que tem cura, que tem provisão. É na casa de Maquir que tem cura e que tem provisão, igreja. Tem palavra. E sabe, queridos, quando eu falo de curar, eu imagino o quanto Mefibosete chorou para ser curado, não é? Você que já quebrou alguma coisa, um osso, você que já teve um corte profundo na perna, na mão, seja onde for, e foi no hospital, como foi tratado? Como que é o tratamento lá? Tem que lavar com escovinha. Eu fiz um corte no pé uma vez, quando era adolescente, e me levaram lá no Cajuru e eu fui querer olhar o que estavam fazendo. E o camarada pegou uma anestesia e colocou dentro do corte, irmão. Arrepiou aí? E daí alguém que quebrou a perna, quebrou o braço, quebrou o dedo, vai chegar lá, não, tem um aplicativo aqui que arruma o dedo. Só baixar um aplicativo aqui que arruma a perna quebrada. Olha o aplicativo qual que é? Crack. Pronto, foi no lugar. Aí agora tem que fazer cirurgia, toda cirurgia, faz cirurgia. Mas é tratamento. E se não passar pelo tratamento, aquele membro vai ficar torto. Se não passar pelo tratamento, se não aceitar o tratamento, fica torto. E eu entendo que Mefibosete se submeteu ao tratamento. Mesmo que tenha sido demorado 15 anos, ele se submeteu ao tratamento na casa de Maquir. Você está me entendendo nesta noite, irmão? Ei, o reino de Deus não é miojo, querido. O reino de Deus não é micro-ondas. Está pronto. Com 3 minutos, miojo está pronto. Tem coisas que vai demorar um pouquinho mais. Tem coisas que vai levar anos. Talvez tenha coisa que seja mais rápido. Tem tratamento que é mais rápido. Tem pessoas que chegam de manhã lá no hospital e antes do meio-dia já estão indo embora. Tem pessoas que ficam internadas. Mas existe um tratamento. E certamente em meio ao tratamento, Maquir chamava Mefibosete de filho, irmão. É um paralelo que eu estou fazendo aqui, com certeza. Não está escrito na Bíblia, mas com certeza era como um filho biológico. Ficou 15 anos, foi para a escola, comprou materiais. Não, isso é um paralelo, então. Mas nós temos que imaginar. Ensinou a jogar bola. Não jogava bola, era legal. Jogava direito. Mas ensinou muitas coisas. Como um filho, carregou no colo, porque era aleijado. É assim que Jesus faz, irmão. É assim que Jesus faz, irmão. A igreja não é só para nós virmos e
faziam um propósito de oração em construir a casa, e comprar o carro, e arrumar o casamento, e ser abençoado, e não voltar mais. É relação de pai e filho. É relação. Talvez Maqui deva ter dito para ele: olha, agora você já está bem, você já constituiu uma família, quer ir embora, vá. Não, eu quero ficar na casa do pai. Eu quero permanecer na casa do pai. Já cresceu, já está grande. Então a relação entre Mefibosete e Maquir era a relação de filho e pai, era a relação de pai e filho. Você está me entendendo nesta noite? Qual é a relação entre você e Deus? Você está entendendo como deve ser a tua relação entre você e Deus? Você está entendendo como deve ser a tua busca a Deus? Olhar para Deus não somente como aquele todo-poderoso que criou os céus e a terra, e Ele está lá no céu, está tão longe porque eu sou tão aleijado. Quem sou eu para chegar perto de Deus? A morte e ressurreição de Cristo nos aproximou de Deus. Ele é o véu que nos separava de Deus, já não nos separa mais. Nós podemos orar, nós podemos falar com Deus. Minha oração com Deus é assim, começa assim: papaizinho querido, porque essa é a minha relação com Deus. Papaizinho querido, eu estou tão deprimido, eu preciso de algo nesta noite, eu estou triste. Mas Deus sabe tudo. Deus já sabe o que você vai pedir, Deus já sabe o que você está sentindo, Deus já sabe o que você vai sentir amanhã, semana que vem, ano que vem. Mas Ele é Pai e quer ouvir a sua boca. Deus é Pai, Ele quer ouvir da sua boca, dizendo: Pai querido, está tão difícil lá no meu trabalho, está tão difícil, me ajuda. Passei por dificuldade há um ano e pouco atrás lá no meu trabalho, lá na empresa, e a minha oração era essa: Pai, está difícil lá, o que o Senhor quer? Quer que eu saia de lá? O Senhor quer que eu saia de lá? Acabou meu tempo lá. Ou então muda alguma coisa lá, toca no coração dessa galera. Papai, está difícil. Essa é a minha oração. Você acha que Deus não sabia que está difícil para mim? Você acha que Deus não sabe o que você está sentindo? Você acha que Deus não sabe o que você precisa? Deus sabe o que você precisa, assim como um pai sabe o que o filho precisa. Mas Ele quer ouvir, Ele quer relacionamento. Mefibosete teve 15 anos de relacionamento com Maquir, para depois ser chamado para a mesa do rei, para depois ser chamado para a bênção da restituição. Aleluia. Porque quem ainda está aleijado na sua alma, Mefibosete saiu daquela casa de Maquir, saiu daquele lugar chamado Lodebar, aleijado das pernas, mas a sua alma estava curada. A alma estava curada. O tratamento valeu. Ele deixou ser tratado para poder ser chamado pelo rei e dizer: agora você senta à mesa. E a gente fica fechando o coração, a gente fecha o coração, coloca 7 chaves no coração, meu Deus do céu. Aqui ninguém toca, aqui ninguém. O pastor sabe que tem pessoas que não estão bem e pergunta: está tudo bem, irmão? Tá sim. E não está, porque a gente sabe que não está. Mas amém, tratamento é para quem quer. Mefibosete quis. Você vai lá no hospital e pula uns caras em cima de você. Já não trabalha no hospital é assim?
fulano não quer ser tratado, vai embora. Vai amarrar o cara, não, você vai, vou costurar esse rasgo na tua perna de qualquer jeito. Ah, eu não quero. Entendendo, irmão? Está entendendo, irmão? Essa placa de 10 que você levantou aí, a palavra está 10? Está compreendendo, querido? Está compreendendo, querida? Deus está te chamando para uma intimidade. Não é só frequentar a igreja, não é só preencher uma cadeira, não é só ir para a célula, não é só, é intimidade com o Pai. Ficava longe do meu pai alguns dias depois que casei, não via a hora de ir na casa dele, porque lá na casa dele tinha queijo bom. E é assim a intimidade, irmão. Chegava, colocava o pé na mesa de centro, e ele já falava, olha, na geladeira tem aquele queijo. Ia na geladeira, pegava o queijo, ele passava pela pia, garrafa térmica. Casa do Pai. É assim que Deus te quer na presença dele. Conta para ele: Pai, eu estou aleijado por causa de uma situação que aconteceu. Pai, eu estou aleijado há anos. Tem gente que está aleijado há anos na sua alma, não quer se render ao tratamento do Pai Celestial. Gente que está pagando um preço, não consegue avançar, não consegue, não dá certo aqui, não dá certo ali, não dá certo lá, não dá certo em lugar nenhum, tudo dá errado. Ah, por que Deus só faz para os outros? Ah, só o fulano que testemunha, só o Beltrano que testemunha. Querido, dobra o teu joelho e fala com o papai. Gente, não precisa ser a oração: Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Bonita oração, né, querido? Mas deixa eu te dar uma palavra. Deus não está nem aí para a palavra bonita. Deus não está nem aí para palavras bonitas. A palavra de Deus diz que Ele não resiste a um coração contrito e aquebrantado na sua presença. É aquela oração que você está sentado no sofá e você fala com Ele, quando você vê, está deitado no tapete da sala, falando assim: está difícil essa situação, Pai, me ajude. Você está me entendendo nessa noite? O mundo eu vou levar, querido. Não tem nada para nós, não tem nada de bom. É uma terra árida e não vai produzir nada de bom para as nossas vidas. Por favor, não estou dizendo que você saiu do planeta, então eu vou com aquele foguete lá para a lua. Não. Você tem que ir para a casa de Maquir. Casa de Maquir é Jesus. Vai para Jesus, irmão. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para o Senhor, que lá é a proteção. Maquir foi a proteção para Mefibosete. Jesus é a proteção para nós. É proteção. Jesus nos protege. Na casa de Maquir havia proteção para Mefibosete, e Jesus é a proteção para nós. Na casa de Maquir tinha alimento para Mefibosete. Jesus tem alimento espiritual para nós, e vai produzir em nossas vidas e prover nas nossas vidas o alimento físico, o alimento que você precisa para a tua vida. Na casa de Maquir houve cura, e Jesus a cura a igreja.
do teu corpo físico. Talvez tenha algumas doenças que você ainda não conseguiu ser curado, porque a tua alma não foi curada ainda. Talvez tenha coisas na tua alma que precisam ser curadas, por isso você ainda não alcançou uma cura física para o seu corpo. O mundo está resistindo a ir para a presença de Jesus. O mundo resiste. E parece que depois da pandemia, quando todos deviam falar assim, realmente Deus existe, as pessoas ficaram alheias, dispersas. As pessoas ficaram dispersas. Vou na igreja um domingo sim, um domingo não, 2 não. Que é isso, povo de Deus? Claro que tem pessoas que trabalham, tem escala, e Deus sabe disso. Mas se o cristão não pode ficar em casa assistindo o gol do Fantástico, porque na casa de Maquira cura. Na casa de Maquira cura. Na casa de Maquira provisão. E é necessário buscar, é necessário estar na presença do Senhor. Rumores de guerra. Pastor, você está querendo me assustar? Claro que não. Não, eu quero que você saia aqui apavorado. Assustar é pouco. Porque perder a salvação eu não sei dizer, eu não sei mensurar isso. Perder a salvação. Perder a salvação. Eu não sei mensurar. Um dia tua relação com o papai. Passe a enxergar ele como papai. Ele não é um Deus, um rei, um Deus, um Senhor distante que não está perto de nós. Ele, se você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, Ele habita, Ele já está dentro do seu coração. E o relacionamento tem que ser de pai para filho. Pai, eu errei. Pai, eu errei. Mas Deus já sabe que eu errei. Pai, eu errei. Pequei feio. Me perdoe. Me perdoe. Você já fez isso? Pai, está doendo demais. Está doendo demais. Perdi a namorada, pai, está doendo demais. Perdi o namorado. Ai, eu vi o menino que eu gosto do outro, pai. Aqui não acontece isso, não. Fala para Deus. Fala para Deus, fala para o papai. Salmo 23 diz que ele traz refrigério para a alma. Refrigério para a alma. Aonde você encontra isso? Não é no videogame que joga a madrugada inteira. Não é na bebida, na cerveja. Não é na festa. Mas é aos pés do papai. É de quem pode te proteger. É aos pés daquele que pode te livrar de Lodebar. A mesa está chegando. A mesa vai chegar. Não desista. Não desista. A bênção vai chegar. O milagre vai chegar. Não desista. Não desista de andar com o Senhor. Não desista de andar com Deus. Está me entendendo nesta noite? Deus te quer. Deus te quer. Deus está com saudades de você. Quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? E você ouviu a voz dele falando com você? Está com saudades. Uma vez eu fiquei 11 dias sem passar na casa do meu pai. Correria na vida, correria. Falei, meu Deus, fui lá. Cheguei, ele me recepcionou daquele jeitinho. Se eu tivesse morrido nele, meu velório não servia. E foi dessa. E eu vou dizer o quê? O que eu vou dizer? Perdão, pai. Perdão. É isso que nós temos que falar. Perdão, pai. A gente arruma tempo para tudo. Para tudo nós arrumamos tempo. E para o pai.
e para aquele que te tira das mãos de Lodebar. Estava morando em Lodebar, mas estava na proteção de Maquir. Maquir não é Deus. Se alguém não está entendendo essa palavra, venha falar comigo no final do culto. Maquir não é Deus. Maquir foi usado por Deus. Uma igreja não é Deus, mas a igreja é usada por Deus. A igreja está na presença de Deus, não toma o lugar de Deus. Que a nossa identidade mude hoje. Que você saia daqui nesta noite tendo a certeza de que você é filho, você é filha amada, e Ele é Pai. Ele é Pai. Aleluia. Aplauda o Senhor por tudo. Eu corri tanto de Deus, irmãos, eu corri muito de Deus. Eu corri demais de Deus. Até que um dia eu tive que passar no Val de Jabó. Daí o anjo lutou comigo. Quase quebrou minha perna. E aí eu tive que falar, Senhor, eu me rendo aos teus pés. Para de correr de Deus. Para de correr de Deus. Deus te quer na presença dele, Senhor. Quer uma vida saudável? Jesus é qualidade de vida. Jesus é qualidade de vida. Que eu gastava com cerveja. Hoje eu aplico na minha casa, na minha família. Jesus é qualidade de vida. Quem gastava com drogas, hoje compra um carro. Qualidade de vida. Jesus é qualidade de vida. É o que o Pai te oferece. E eu quero orar contigo nessa noite. Feche os teus olhos. Não é bom cantar como o grupo de louvor cantou aqui. Jesus, tu és o pão que me alimenta, Verbo vivo que desceu do céu. Como é que é? Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me. Continua cantando, igreja. Continua cantando, que Deus está derramando cura nessa noite. Uma unção em Lodebar, que não é o deserto árido, mas aonde tem um servo de Deus, até o deserto se transforma. Havia um homem chamado Maquir, e havia cura na casa dele. Há um homem chamado Jesus nesta noite.